Mimi, Nadson é o jogador mais diferente que nós temos na base do Santos Futebol Clube. Esse é um garoto que você visualiza chegando ao profissional e ali mais no status próximo daqueles que o torcedor santista se acostumou a ver, né? É claro, vamos evitar a comparação, mas quando eu digo diferente, ele é um jogador que o torcedor do Santos pode esperar que vai chegar no profissional para ser diferente, para fazer a diferença. E outra coisa que eu te perguntar do Nadson, é um jogador baixo fisicamente. Você acha que isso pode atrapalhar o Nadson nesse desenvolvimento e chegada ao profissional? 15 anos, né? 16, né? 16 agora. 16 anos já. Só que, igual eu falo, ele é diferente, ele é acima de todos mesmo, né? Ele tá no Sub-17, já é titular do Sub-17, é destaque do Sub-17, mesmo com apenas 16 anos de idade. E é onde eu falo, Marcão, não é, né, na questão do Robinho Júnior, que eu falo que ele é franzino, o Nadson também. Só que aí eu falo, eu gosto desses jogadores nesse estilo. Só que o Nadson já é diferente. Você vê que, mesmo sendo pequeno, ele parece que ele aguenta mais, ele tem uma diferença, a batida de bola dele, né, ele bate muito bem na bola, escanteio, falta, gosta de dar um chapeuzinho, gosta de dar um cagador. O Nadson é diferente. Se for para algum jogador da base do Santos virar raio e chegar a raio, tem tudo para ser o Nadson. Ele, assim, eu tenho algumas visões, desde o Sub-13, Marcão, eu tenho uma semifinal contra o São Paulo, Marcão, que eu gosto de recordar. O São Paulo abre o placar lá no CT Rei Pelé, já tinha sido 1-0 pro São Paulo aqui, chega lá 1-0, 5 minutos de jogo, em 20 minutos já estava 3-1 pro Santos, gol olímpico de Nadson e mais 2 gols dele driblando todo mundo. Então, assim, cara, ele é muito diferente. Um gol dele e o outro ele faz a jogada todinha e dá pro David Nogueira, que é um outro menino também, Sub-16 também, tá 1 ano machucado, se machucou na seleção ano passado pelo Sub-15, tá 1 ano machucado, tá voltando, né, o David Nogueira, que também que é um belo centroavante. Por isso que eu falo, nós temos uma bela safra, né, que era David Washington, Lucas Meirelles, a gente tem o Fernando Pradella também. Tem que olhar o nosso DM lá da base também, viu, Marcão? Ih, Fernando rapaz. Pradella chegou lá e não sai do DM, cara. O que tem o DM? Será que o DM tem ar-condicionado, almofada? E o Pradella, será que tem o DM, hein, cara? Ninguém sai do DM, pô. E o Pradella... Aliás, sorteio de 2 semanas, hein? No mínimo, viu, Marcão? Sorteio de 2 semanas, informação do Santos no dia de hoje. Então a gente tem o Pradella no Sub-17, tem o David Nogueira que só tem 16... Né? Então tem o Bernardo Silveira, que eu gosto de falar também, que é do 14, já estreou essa semana no Sub-15, foi titular no Sub-15 com goleada no Água Santa, e o Bernardo Silveira com apenas 14 anos já jogou. Tem outro menino que eu gosto de falar bastante, Marcão, é o Juan Chave também, que esse é diferente também, viu, Marcão? Esse é camisa 10, Sub-14, e também tá lá no DM, não sei o que tá acontecendo, viu? Gustavo, Quaresma, né? Gosta de tem que dar uma olhadinha. O Juan Chave já vem desde o ano passado, são 5 meses, um menino afastado, cara, que é um potencial sensacional, camisa 10 Alaganço. É maestro o menino, muito, muito bom, mas ainda tem 14 anos, tem muito ainda a andar. Tem muito a desenvolver aí. Isso. Agora, Mimi, Cauã Basile. Cauã Basile, 13 ou 14 já? 13 anos o Cauã Basile. Sub-13 esse Já ano. dá pra falar do Cauã Basile ou é muito cedo ainda? Porque o garoto é um fenômeno em termos de redes sociais, a gente vê os gols que o Cauã faz aí no salão, no campo, já é agenciado pelo Neymar Pai, né? É um jogador que tem todo o cuidado ali com a imagem, de mídia, muitos seguidores, enfim. É cedo para falar do Cauã Basile, tem que esperar um pouquinho mais, porque o Neymar com 13 anos já se tinha a impressão que o Neymar seria o que é, né? o que é ainda. O Cauã segue o mesmo caminho do Neymar ou são situações diferentes? Marcão, questão do Cauã, eu gosto de falar muito a partir, eu falo assim, né? O 11 e o 12 ainda, Marcão, pra mim não é nem futebol. Eu gosto de chamar de um outro esporte. Porque o campo deles é menor, são menos jogadores, é um outro negócio, tá? Pô, Mimi, mas o Nadson no Sub-13 você já tá falando que já se via como craque. O Nadson no Sub-13 eu via, só que já era final de ano. Então eu quero ver o Cauã Basile esse ano. A partir desse ano, a gente vai conseguir cravar se ele vai virar ou não.
É um menino excelente, que tem o pai e a mãe por trás, né? O pai foi jogador de futebol, jogou no Corinthians, jogou no Vasco, né? Então, assim, tem uma tarimba, sabe o que que é, tá sendo muito bem agenciado pelo Neymar pai. Que assim, todo mundo quer saber de Cauã Basile. Eu ainda quero esperar esse ano, tá, Marcão? Porque pra mim ele jogava em um outro esporte. No outro esporte, ele era o melhor jogador brasileiro do Sub-12, tá? O teu medo é a dinâmica de jogo, Mimi. Sim, eu não Por quê? vejo... Porque essa história de, pô, o cara faz um gol ali, passa por 1, passa por 2, passa por 3, é bonito pra Dedéu no vídeo, mas os 90 minutos nem sempre entregam o mesmo resultado, é isso? Porque a gente já viu grandes jogadores em vídeos, o Jean Xera, por exemplo, era só golaço, era gol de tudo quanto é jeito, batia na bola como nunca, chapeuzinho. A tua preocupação é a dinâmica de jogo, aos 90 minutos. Isso, perfeito, Marcão, é isso aí. Cara, ele... É até difícil falar. Eu acertei a questão do Matheus Lima, infelizmente. Eu também. Que muita gente... Fiquei triste por ter acertado. Isso. Eu vi dois... Eu não consigo acompanhar a base como você acompanha, Mimi. Mas eu pego alguns jogos e a gente que vê futebol há muito tempo, você bate o olho. O Matheus Lima estava claro que não tinha dinâmica de jogo, cara. Tudo bem, bate bem na bola, bate escanteio, faz gol olímpico, faz gol de falta, mas se você pega os 90 minutos do Matheus Lima... Você via que tinha um buraco muito grande ali em termos de intensidade, dinâmica, né? Então, e a questão até do tamanho, né, que não acabou deslanchando. E me perguntaram do Matheus Lima lá atrás. Eu falei, olha, né, era uma geração maravilhosa ali. Ele tava, né, tinha David Washington, tinha Bernardo, né, vários jogadores, Jair, Sherman, Souza, Rodrigo César, Rodrigo Falcão, goleiro, que hoje é o titular do Sub-20. Então, é uma geração que eu olhava assim, eu falei, ó, eu quero dos 11, eu acho que só o Matheus Lima que não vira. E tu for atrás, infelizmente é o que ficou para trás. E pode ocorrer com o Cauã Basile. Eu fico muito até receoso, igual eu falo, até o ano passado, no Sub-12, era o melhor jogador do futebol brasileiro da categoria. Agora, a partir do 13, já vira futebol. Então, vamos esperar, vamos torcer que ele seja mesmo o Cauã Basile das redes sociais, né? Que é um menino que é um sucesso. É um outro menino também muito educado, muito... Um moleque fora de série. Muito fora de série. Quando a gente pede uma opinião, né? Eu sei que tem muita garotada da base acompanhando, familiares e tal. A galera não pode levar pro pessoal, né, Mimi? Isso. Porque isso é um ponto muito importante. A gente que fala sobre futebol, analisa futebol, às vezes a gente vai dar uma opinião, é a opinião do momento, né? O jogador pode evoluir, não é isso, Mimi? Com certeza. O trabalho tá aí para isso, o treinamento tá aí para isso, mas a gente precisa aqui, senão fica chato, né? Se a gente falar sempre andando de lado, fica muito chato. E eu gosto do Mimi porque ele fala mesmo, né? Ele falou do Matheus Lima aqui, eu me lembro bem. Eu também acho o Matheus Lima um ótimo garoto, né? Mas quando a gente dá uma opinião, é pro momento e não quer dizer que o jogador não sirva para o futebol, né? Às vezes não está preparado para o Santos, né, Mimi? Pela régua que a gente vê mais alta, mas esse cara pode jogar bem. Eu sempre falo do caso do Sandri, né? O Sandri, na minha opinião, eu acho que ficou muito tempo no Santos. Poderia ter ido para o Mirassol, poderia ter ido para o Novo Horizontino. O Sandri tem potencial para jogar num time intermediário. Talvez para o Santos, não. Eu acho que o staff do Sandri errou muito em ter segurado tanto tempo ele no Santos. Então tenta ser feliz em outro lugar, né? Então quando a gente faz uma análise um pouco mais crítica de alguns jogadores, eu acho que é por aí. Talvez o cara não esteja pronto pro Santos, mas ele pode vingar em clubes intermediários, clubes menores, né? Agora, Mimi, para fechar, estão me perguntando aqui para você falar do Lucas Ian, do Cauã Basile. Irmão do Cauã Basile. Então, é o irmão do Cauã. Infelizmente também já passou, né, cara? Já tá indo pro seu 2º ano já do Sub-20, não consegue jogar também. Viveu machucado o ano passado quase todo. Mais um no DM? O Ian tá zerado? O Ian tá. Tá zerado? O Ian no profissional, né? O Ian vai renovar? Então, tem contrato já para encerrar. No Sul estão cravando lá que o Ian vai pro Grêmio, hein? Às vezes também é coisa de... coisa de empresário, né, Marcão? O Ian merece ter a chance. Você acredita no Ian ainda, o Mimi? Você acha que dá pro Ian ainda? Porque eu botei muita fé no Ian, mas isso faz 1 ano e meio já.
É isso Eu tô um ano e meio falando do Ian, cara, eu cansei, pô. Gastei saliva demais. Eu falava do Balão há 3 anos atrás, depois eu falei do Ian há 2 anos atrás, falei do Bom Tempo há 1 ano. Então cada um tem o seu Seu ciclo. time, né? É. Se Eu perdeu acho que o time... eu acho que passou o time do Ian. Mas, por que não, cara? Se tá deixando ali o Bom Tempo, às vezes, sei lá, se chega um Sampaoli doido aí e olha o estilo do Ian. Você vê que eu apostava mais no Ian do que no Bom Tempo. Futebol Com futebol certeza, loucura, Marcão. né, cara? Também, É. também. Com certeza. O que o Ian fez na base, que o Bom Tempo fez, não tem como você querer falar que o Bom... Estamos errando. Exato, E exato. é bom errar nessa maneira, faz deixa parte. o Bom Tempo, principalmente que eu falei, eu sou assim, né, um fanzaço do Bom Tempo, Pô, pela Bom Tempo pessoa que é um menino sensacional. Então, assim, nada contra o Bom Tempo, que eu via na base, gostava dele, mas achava que o Ian era superior a ele. É.